Fala, meu povo, mais um episódio do Pod Esporte começando. O Pod Esporte, que é um podcast original aqui dos estúdios da Olá Podcast em São Paulo, que você já deve conhecer, né? www.olapodcast.com. Vai lá e confere a quantidade de podcasts que tem lá no site deles e também no aplicativo. Só você baixar lá na sua loja digital. Lembrando que o Pod Esporte também está no Deezer, no Spotify, além do Olá Podcast, claro, e aqui no YouTube, que você já pode se inscrever no canal. Aliás, deve, né? Por favor, para que o nosso conteúdo chegue a uma galera, a muito mais gente do que vem atingindo. A gente vem recebendo várias mensagens aí das pessoas que estão gostando do nosso conteúdo, que estão gostando dos papos que estão rolando aqui no Pod Esporte. Então continua curtindo, comentando, que assim a gente chega em mais uma galera. Bom, hoje o papo é polêmico, é um papo que é muito interessante, eu acho muito interessante, me interesso por isso. É um papo que está sempre presente no esporte, muito especificamente no esporte individual, tem também no esporte coletivo, mas no individual é muito mais presente. Então hoje a gente vai falar sobre controle de dopagem com Rafael Pinsky, oficial de controle de dopagem, nome bonito demais. Obrigado, Rafa, por você estar aqui no Pod Esporte com a gente. Eu que agradeço. Cara, e aí, como é que... Eu imagino que ninguém nasce e fala, vou ter como profissão ser oficial de controle de dopagem. Né? Eu acho que não é uma coisa muito comum. Como que você foi parar nesse mundo? Conta um pouquinho de como se desenhou isso até você chegar a ser um oficial de controle de dopagem. Muito bem. Eu fiz faculdade de esporte, então trabalhava bastante com essa área esportiva. Num determinado momento eu decidi mudar um pouco de área, fui para uma área de administração e tal coisa. Quando eu estava quase para entregar o meu TCC no MBA, uma ex-chefe minha virou para mim e falou, olha, tem um cara de Brasília que o cara tá organizando para criar não é uma agência, mas é como se fosse a Agência Brasileira Antidopagem, Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, vulgo ABCD. E ele precisa de pessoas de confiança que podem entender dessa área, ou algumas até que não entendiam dessa área, para criar essa agência. E eu lembrei de você, porque eu confio em você, etc e tal. E você tem interesse? Falei, pô, sei lá, meu, mas... vai trabalhar com antidoping, né? Você já trabalhou? Falei, meu, não, nunca trabalhei com antidoping e tal. Falei, então tá. Não, mas beleza, eu vou lá conversar com ele. Conversei, o cara gostou de mim, o nome dele, Marco Aurélio Klein, foi quem criou a ABCD, e me chamou, ele falou, você topa ir pra Brasília? Que eu morava aqui em São Paulo. Você topa ir pra Brasília? Falei, bom, tem que falar com a minha esposa, tal, na época nem era minha esposa. Falei, bom, mas vamos ver. Aí falei pra ela, fiz a cabeça dela, falei, bom, então vamos lá, vamos pra Brasília. Que ano isso, Rafa? Essa conversa foi em 2012 e eu fui pra Brasília no meio de 2013. Então foi bem comecinho. Então você é fundador da ABCD, você faz parte da fundação Basicamente faço parte, foi um dos primeiros integrantes da ABCD. E assim, a ABCD ela foi criada muito em função dos Jogos Olímpicos serem no Rio, ou não? Já era uma coisa que já se sentia falta, porque antigamente, eu nem sei como é que funcionava antigamente, tá? Você pode até contar pra gente, sim, porque tem a WADA, né? É difícil falar esse nome, World Anti-Doping Agency. Isso, Então... Tinha o ADA, mas não era muito presente, principalmente no Brasil. Era mais em competições ou sim, pontualmente vinha até o Brasil. E sim, com a ABCD não. Se ampliou esse leque de testagem. Então, como é que funcionava antes? Tinha uma metodologia de funcionar e como funcionou depois da ABCD? Sim. Antes da ABCD, como que funcionava? Então, tinha algumas modalidades que elas tinham como se fosse um departamento que cuidava dessa parte do antidopagem. Então, atletismo tinha uma área, o futebol, né, a CBF tinha uma área que cuidava especificamente, mas as outras modalidades eram, talvez algumas tivessem, mas era muito, muito difícil. E é uma questão, antidoping é uma coisa cara, é uma coisa, o oficial, pagar o oficial,
material, envio para o laboratório, análise do laboratório, então era uma coisa cara. Então a grande maioria das modalidades das confederações não tinham como arcar com isso, né? Futebol e atletismo, por exemplo, que você citou, as testagens eram feitas no Brasil, obviamente, né? Imagina, jogo de futebol e tal, testei aqui. Esse material coletado ele era enviado para outro país, não é isso? Para outro país, porque ainda não existia um laboratório acreditado pela UADA para fazer as análises. Pô, demorava o quê? Uma semana e meia para até chegar lá, material, avaliar. Algumas vezes algum oficial levava para um laboratório nos Estados Unidos. Algumas vezes até acontece ainda. O oficial, o encarregado, leva essas amostras para um dos laboratórios nos Estados Unidos para fazer análise, ou em algum outro país, ou manda para a Suíça, enfim. Mas funcionava assim, tinha... Logística terrível. Logística, né? Terrível. E aí quando criou a ABCD, e aí você me perguntou se era uma questão por causa dos jogos, basicamente sim. Basicamente o país sede, ele precisa... ter um laboratório credenciado. E precisa ter uma agência. Uma agência ou uma autoridade, né? E isso era uma questão que fala, bom, precisa ser criada a ABCD. Entendi. Então, por causa do Rio 2016, dos Jogos, né, Olímpicos e Paralímpicos, tinha essa necessidade. E nesse momento aí que desculpa, eu esqueci o nome do cara que falou com você, o Klein. Marco Aurélio Klein. Essa equipe que ele montou, tinha você e ele, obviamente, Uhum. e quantas pessoas mais nesse primeiro momento aí, lá em 2013, nesse início aí de ABCD? 2013, eu chutaria até o final de 2013, devia ter talvez umas 7, 8 pessoas. Pouquíssimo, né, cara? Aí 2014 foi somando mais algumas, até os Jogos do Rio. Aí em 2014, desculpa te interromper, mas 2014 já foi usado a ABCD para a Copa do Mundo? Não. Não? Não. Por quê? Porque futebol é diferente de tudo no mundo. Futebol é religião, eu falo aqui que Futebol tem as suas peculiaridades. Mas não foi. A ABCD, ela acompanhou, mas não fez parte, não tinha, enfim, ainda não tinha um vínculo para realizar com FIFA, Copa do Mundo, os controles na Copa do Mundo. Entendi. E aí, cara, aqui a gente vai e volta sempre, eu sempre falo isso aqui, a gente vai e volta. Sim. Beleza, aí você chegou em Brasília, como é que, você desde o começo você sabia que você ia ser um oficial de controle de dopagem, você ia ser o cara que ia a campo, ou não, você era multifunções? Não, lá em Brasília, eu não era um oficial de controle de dopagem, eu era justamente o pré de um controle. Então, que prepara o kit, ou que prepara o kit, ou que prepara a missão, ou como vai ser a missão, quem vai ser testado, onde vai ser testado, que modalidade vai ser testada. Cara, é uma logística muito maluca, cara. E a coisa mais, digamos, trabalhosa, digamos, era que eu cuidava do Adams. Não sei se você sabe. Esse? Não, Adam pra mim é o He-Man sem transformar. Molecada não nem sabia quem é, mas... Ou a família, né? A família Adams, ou essa. Não, Adams é um sistema de gerenciamento de diversas informações da UADA, e um deles é o de localização de atletas. Bom, aquela maldita ficha lá que... Aquela maldita... Pois é. E aí, o que acontece? Esse sistema, o atleta... muito mais para os atletas individuais, né, do que modalidade coletiva, alguns têm que preencher a localização deles todos os dias. Todos os dias? Todos os dias. Onde ele vai dormir todos os dias. Vamos lá, então, só para explicar pra galera que não tá por dentro. A gente já falou disso aqui, eu não lembro em qual episódio, mas a gente falou. Todo atleta, principalmente esporte individual, eu tô falando aqui, você poderia falar muito melhor do que eu, mas sim, enfim, manda ver. Precisa preencher uma ficha para que a agência de controle de dopagem saiba onde você está.
Então, no final de semana você vai fazer o quê? Você precisa discorrer o que você vai fazer. Eu vou estar tal hora na casa da minha mãe, que é no endereço tal, na rua tal, blá, blá, blá. Aí à tarde eu vou estar na casa do meu amigo tal, à noite eu vou estar na balada tal e tal. Para que os agentes possam falar, precisamos testar aquele bacana lá, não sei o quê. Então ele vai estar onde? Olha lá na ficha e tal. E é passível de algumas, não sei, de punição. Como é que funciona isso? É legal você explicar, Legal. porque tá aqui. Ele vai estar na casa da vovó Herculana tal hora. Se chegar na casa da vovó Herculana, o bacana não tá. Não é. E aí, como é que funciona essa Então, sanção? A sanção é o seguinte, aí já mais para a parte do oficial, né, do trabalho em campo. O oficial, ele justamente, né, ele tem acesso a essa essa ficha, né, do atleta. Ele agora é feito online, né? Ele tem Sim. até Eu sou da época que preenchi aqui. preencher Eu agora preenchi na mão. tem online. O cara pode preencher ou pelo computador, ou até o aplicativo ali no smartphone, o cara faz. Legal. E tal. E aí, que é justamente para o oficial chegar e falar, ó, eu preciso testar esse atleta aqui. O teste nunca é avisado, né? Você nunca vai avisar para o atleta, fala, fulano, então, só ó, susto. você Só tomando susto. só no susto. Você, ó, se prepara que amanhã eu vou lá na sua casa. Não tem isso. Só chega. Não tem isso. Você tem que chegar, surpresa mesmo. E aí você precisa dessa informação, né? E aí, como exemplo, né? O fulano tem lá, colocou que ia estar na casa da sogra, ou ia dormir na casa da sogra, enfim, ele tem que colocar obrigatoriamente 1 hora do dia dele em algum lugar. Normalmente o atleta coloca, sei lá, 6 da manhã ou 10 da noite, que fala, não, isso aqui eu garanto que eu vou estar lá. Só que algumas vezes ele esquece. Ele esquece de fazer uma alteração, né? Então, vou estar na casa da minha sogra às 6 da manhã. Aí chegou o oficial lá, 6 da manhã, toca a campainha, falou, então, eu vim aqui testar o fulano. Então, ele viajou, enfim, tá com a seleção, não sei aonde e tal. Pô, mas o cara não mudou aqui. Esqueceu. A sogra, coitada. Esqueceu. A sogra, coitada, foi acordada às 6 da manhã. Pra nada. E aí, o que o oficial tem que fazer? O cara vai chegar, tem um formulário específico de tentativa mal sucedida. Tipo aí Correios que entrega, devolve. Só que aí o oficial vai ter que escrever tudo que aconteceu, fazer um relatório completo, tirar foto, pegar testemunho da sogra, enfim, fazer assim, para ser um negócio, uma blindagem jurídica ali. E aí vai mandar para a BCD vai entrar em contato com o atleta e falar, ó, o oficial foi lá, não te achou e tal coisa, blá blá blá, é isso mesmo? Normalmente até não, realmente foi isso que aconteceu, tá falando, beleza. Então, ó, uma advertência. Tem uma caveirinha aqui. Tem a primeira caveirinha. Qual que é o problema? Quando o atleta tem 3 caveirinhas num período de 12 meses. Se o cara tem 3 caveirinhas num período de 12 meses, aí ele pode receber uma punição como dopado. Como dopado, porque começa a meio que caracterizar que o cara tá meio que fugindo. Em 12 meses o cara não foi achado 3 vezes. E é sim, assim, eu falo que é simples, mas para pessoas, quando eu tava lá em Brasília, depois eu volto, é meio simples de fazer essa alteração. O cara, em 3 vezes, o cara não foi achado, então o cara pode ser passível de punição e o cara pode tomar de 2 a 4 anos. Mas não é regra isso? 3 vezes regra. Vai para julgamento, talvez? Vai para julgamento. Caralho. Vai para julgamento. Porque não alterou. Porque não alterou. É que vão combinar também, né? O cara 3 vezes testou e o cara que normalmente se o cara a ABCD ou a agência que foi buscar ele durante 3 vezes, é o cara que deve estar acostumado a ser controlado, né? Ter esse controle de doping, porque normalmente são os esportes individuais. O que acontecia? E aí, voltando, eu que cuidava desse sistema. Nossa, e eu que cuidava... Parabéns, hein? Não, eu que cuidava de ensinar os atletas a preencher. Tinha atleta que o cara tirava de letra. Falava, não, porra, eu tenho aqui o smartphone, fazia. Só que tinha atleta que o cara não tinha nem computador em casa.
O cara não tinha nem internet na casa dele. O cara chegava pra mim e falava assim, ô Rafael, eu vou numa lan house Caralho. e aí você me ajuda a preencher esse negócio? Puta E aí o cara me ligava da lan house e falava, então, tô aqui no sistema, deixa eu ver se eu entendi como que faz. Eu ia fazendo passo a passo, e tá. E aí explicando, falava, mas, ô fulano, você lembra, se você tiver que fazer qualquer alteração, Você tem que voltar na lan house e... você ou volta pra lan house ou faz o seguinte, ó, a ABCD até tem um e-mail, fala assim, ó, você manda um e-mail pra cá, documenta tipo, que você... tipo, em caso de urgência, você manda um e-mail, fala, ó, não vou estar amanhã, ou não vou estar hoje à noite, enfim. Só que também é assim que você souber que você não vai estar no lugar, você avisa a gente. Entendi. Porque senão o cara chega e fala, ó, colocou lá, a gente chama de janela, né, de teste, né, sei lá, das 6 às 7 da manhã. O cara chega 5h45, 5h50, chega e troca. Fala, pô, você não sabia que 5h45 você não ia estar lá. A não ser que seja uma emergência que vai acontecer Ou uma não vez, sei, não exatamente, 3 vezes. Agora é isso. Fala, tudo bem, ó. Você não tá? Beleza. Ó, só uma advertência. É como se fosse... Não é nem o cartão amarelo, né? Cartão amarelo é a segunda. Sim. E o cartão vermelho é a terceira. Putz, cara. Então... Assim, essas histórias... Assim, essa história do atleta, o atleta às vezes não tinha nem computador e tudo. É um negócio que às vezes a gente acha surreal, mas que existe. Até hoje existe. O cara não tem como fazer essa alteração. Você fala, pô, como é que não faz? Não faz é de má fé. Às vezes o cara realmente tá lá no interior de não sei onde, não tem internet, não tem as coisas, e pode ser que aconteça. Mas é como eu falei, vamos indo e vamos voltando. Você então tomava conta desse Adams, né? Que é isso que você explicou, que é onde o atleta precisa preencher e tudo, não sei o quê. E como é que funciona o treinamento de um agente que vai a campo, né? Que é o cara que vai lá, que assim, por mais que eu fui testado algumas vezes, por mais que o atleta não esteja muito tranquilo, que nem todas as vezes que eu fui testado, nunca fiz uso dessas coisas, mas às vezes acontece, tem alguma substância, tinha a história famosa da Neosaldina, né? Que teve uma época que a Neosaldina pegava, já não pode tomar Neosaldina. Não é TV, ainda é. Ainda é Neosaldina? Neosaldina tem uma substância que é proibida. Aí, ó, tá vendo? Então, assim, o pessoal que tá assistindo aí, atleta... Não toma Neosaldina. Elite. Toma Advil. Toma, ou a melhor coisa é o seguinte, você vai, chega pro seu médico, não é o seu médico, né? Porque tem médico, só o médico da família, o cara não vai saber o que tá na lista de substâncias proibidas. Você vai no médico da sua confederação, o médico do esporte, que ele vai te falar, ó, isso aqui... Ou, na pior das hipóteses, entra lá no site da ABCD, baixa a lista F5, né? Que você faz a busca no site, que é F5. Tem uma tecla que você faz a busca da substância. Sim. E aí eu, durante muitos anos, de vez em quando ainda faço, mas hoje eu mais ou menos, com a minha experiência, eu sei mais ou menos o que... Então, durante muito tempo, ia tomar alguma coisa, ia lá, pesquisava, aqueles nomes, tudo, que pelo amor de Deus. Então, tem duas, na verdade. Tem a lista, que é a lista de substâncias e métodos proibidos, que aí vai estar lá o nome científico, não sei o que, tal coisa, que é difícil. E tem só tem a lista... Só que a ABCD criou uma lista que você vai lá, acessa, coloca o nome do medicamento mesmo, e aí fala se é proibido, se não é proibido, tal coisa. Só que tem um disclaimer lá. Fala assim, ó, isso aqui não é um... Tipo, você não pode usar isso aqui como tá escrito ali. Tá escrito aqui, você pode usar. Então, por isso que eu falo, vai lá, vai no médico, o médico do esporte, médico da confederação, o cara vai chegar... escreve, fala, o cara vai chegar, porque... E ele vai saber. Ele vai saber, fala, não, isso aqui pode tomar, isso aqui não toma não. Afinal de contas, o atleta é responsável por tudo aquilo que ele ingere. Exatamente. Isso aí é o mantra do negócio. E aí, até perdi o fio da meada, mas enfim, a gente estava lá em 2013... E aí como que faz pra... Como é que o treinamento dessa galera, né? Então, pra você fazer o approach, porque eu tava falando que, por mais que a pessoa esteja muito tranquila do que tomou e tudo, é sempre um momento de tensão.
né? Chegam vocês, o Batman e todos os seus capangas. Todos os seus Robins. E tudo com cara de... Não, e é todo mundo muito sério, porque tem que ser muito sério, Tem porque o que negócio ser é muito sério. sério. Então, vou ali não, a partir de agora você tá do meu lado e parece que gruda, cola de um jeito que... Como é que é feito esse treinamento de vocês? Então, a ABCD, ela faz periodicamente algumas jornadas de formação de oficiais. E aí tem uma parte teórica, vai explicar qual é o passo a passo, o que você tem que fazer, o que você não pode fazer. Depois uma parte prática, depois você vai a campo. Supervisionado, imagino. Supervisionado por oficiais mais experientes. E aí, por último, ele tem como se fosse uma prova prática que ele passou, não passou, começa tudo de novo. Entendi. E aí, enfim, o cara tem lá os estudos, vai estudar, tem todo um processo, assim. E lá no site da ABCD tem lá. Entendi. Então, quem quiser ser agente de controle de dopagem, tem lá no site da ABCD. Eu vou deixar no link da descrição aqui, tanto o site para as substâncias, quanto o site da ABCD para quem quiser saber mais, enfim. Mas vamos falar sobre curiosidades. Para quem não sabe, no esporte eu vivi isso. Aqui, hoje não muito, mas já vivi inclusive aqui no Brasil, principalmente no período logo pós Jogos Olímpicos, a gente foi testado algumas vezes em jogos, então os agentes estão presentes, acaba que você descobre porque eles estão lá na arquibancada, tá todo mundo juntinho, lá você sabe, os caras estão aí. E aí, logo após o jogo tem um sorteio, não é isso? Ou isso depende? Depende, eu vou escolher aqui, eu olho pra cara. Tem uma regra, isso, no esporte coletivo, tá? No esporte coletivo, você vai chegar, eu quero esse, a Deus dará, ou tem um premiado, ou é sorteio, como é que funciona isso? Você pode falar também, não sei se pode falar. Posso falar? Não, posso falar. Tem algumas formas, na verdade. Depende um pouco da modalidade, né? Por exemplo, handball é de uma forma, basquete é de uma outra forma, vôlei é de outra forma, futebol é outra forma. Mas normalmente modalidades coletivas tem um sorteio, algumas vezes é no intervalo do jogo. Às vezes que eu fiz no intervalo. Algumas vezes é um pouco antes de acabar o jogo, alguns minutos antes de acabar o jogo. Normalmente é sorteio. Então pega lá, algumas vezes tem umas fichinhas, vem um representante de cada equipe, normalmente médico, fisioterapeuta, enfim, ou auxiliar técnico, vai lá, participa do sorteio para ver que foi tudo certinho e tal. E a partir desse momento, tipo, o agente você é minha mira, você não sai mais do meu campo de visão e vambora, acaba o jogo, o cara tá do seu lado, fala, prazer, não... Prazer, o cara se apresenta, quem é engraçado, cara, é um pouco, não é invasivo, mas é diferente. É diferente. Eu testei a primeira vez aqui com a seleção antes dos Jogos Olímpicos, primeira vez, tipo, joguei um monte de competição internacional, nunca tinha sido testado, nunca tinha sido sorteado mundial, nem nada, mas sempre presente, assim. E aí, antes dos Jogos Olímpicos, testou todo mundo, a ABCD testou a seleção inteira, todo mundo que tava, acho que eram 20 no momento ali. Acho que mais de uma vez, a gente estava em treino, a gente chegava no hotel e tem até a curiosidade que eu não posso contar. Eu te contei lá fora, mas aqui eu não vou contar como é que foi a minha, foi meio constrangedor, mas enfim. E aí colocou todo mundo dentro do lugar e testou todo mundo, beleza, porque era treinamento, e eu acho que naquele momento, você pode falar melhor do que eu, era uma maneira da ABCD talvez eliminar o número de possíveis dopings na Olimpíada com o ADA. Sim, era isso? Sim. Tipo, vamos limpar tudo aqui dentro de casa vamos fazer nosso dever, e aí vai pra competição. Tinha muito isso, porque imagina, ABCD ou qualquer agência, né? Se você consegue testar a maioria dos atletas, ou enfim, um número considerável de atletas, e conseguir cercar para aquela equipe, para aquela seleção, não tem ninguém que vai dar um resultado positivo nos jogos, porque dar resultado positivo nos jogos é muito ruim. É a imagem muito ruim. Sim. Para todos, né? Para a modalidade, para o país. Para todos. Para a própria BCD, vocês estão testando e escapou isso aí. Então, tem um teste, um teste considerável, assim,
Para garantir que não tenha nos jogos, ou enfim, num evento, mesmo que não seja jogos. Então com certeza, tipo, com certeza é interessante essa forma, né? A sensação é exatamente essa, de que vamos testar todo mundo para chegar nos jogos. E nos Jogos do Rio eu não lembro de brasileiro testado positivo. Eu não lembro. Eu não lembro também. No Rio eu não lembro. No Rio eu não lembro. Mas... Em Tóquio teve. Em Tóquio teve. Em Tóquio teve, só que tem um... Na verdade, quem deu resultado positivo nos jogos, né, em Tóquio, na verdade tinha sido testado antes de ir. Não foi, o resultado não foi do teste feito de Tóquio. De Tóquio. É que saiu o resultado lá. Saiu o resultado lá. Ah, entendi. Saiu o resultado lá. Foi mais de um brasileiro lá? Eu lembro de uma. Não vou falar o nome aqui, mas eu lembro de uma. Não, acho que só. Acho que só. É uma pena, cara, porque... E assim, pela sua experiência, quando o cara cai... Antes do cara cair, você consegue sentir durante a testagem que deu bosta? A hora que o cara tá testando? Você sente que, assim, no olhar do cara, pela sua experiência, fala, esse cara aí tá se cagando demais, essa menina aí... Você consegue, assim, ter uma... Algumas vezes. Algumas vezes. Porque mas não é... Foi isso que eu te falei. Por exemplo, a primeira vez que eu testei, eu tava todo cagado, mas eu tava cagado de falar, caralho, meu, tipo, um negócio meio... Então acontece, principalmente, quem não é testado frequentemente, né? Que é o meu caso. Tem vezes que eu vou lá testar atleta, o cara, que normalmente homem testa homem, mulher testa mulher, ou se eu vou testar uma mulher... Não foi o meu caso naquela cena constrangedora. Mas enfim, mas normalmente se um oficial vai testar uma mulher, leva uma escolta mulher, que aí vai fazer justamente testemunhar a provisão, né? A mulher vai testemunhar a mulher e o oficial faz toda a parte do processo. Burocrático, vamos dizer assim. Burocrático, preencher, enfim. Mas perdi. Não, cara, a gente tava falando sobre... Então, aí quando o atleta não é muito testado, acontece isso. O cara chega e fica meio tipo, tenso, né? Porque é uma situação atípica, o cara lá algumas vezes ganhou, o cara tá lá feliz, não sei o quê, algumas vezes o cara perdeu. O cara tá puto, fala, nossa, pode falar palavrão? Pode, deve. Ah, não, beleza. Deve. O cara tá puto, o cara fala, pô, perdi... E ainda os caras me chamaram pra ficar aqui no antidoping, vou ficar sei lá quanto tempo, quantas horas aqui. E só falta eu ter tomado a Neosaldina sem saber. E só falta eu ter tomado alguma coisa, ou, que aí é uma questão bem séria, que é a questão de suplemento alimentar. Suplemento alimentar, assim, você pode usar o que você quiser. Agora... Tem vezes que eu vou em casa de atleta, o cara chega e a gente pergunta, né? Tudo que ingeriu nos últimos 7 dias. E o cara fala, tem uns medicamentos e tal, mas tem os meus suplementos. É só isso? Ah, não, peraí, tem mais isso aqui. Ó, pô, legal, tal e coisa, mas assim, você confia, né? Você confia que todos esses suplementos aqui não tem nada. Ah, mas como assim? Porque pode ter. Tem... E já aconteceu, né? Já aconteceu e vai continuar acontecendo. Sim. Tem... E aí é um problema. E, enfim, o cara... Só pra... deixa eu só... É que você falou... e vai, tipo, fala do suplemento e tudo. Queria que você explicasse, pra quem... Acho que a grande maioria não foi testado, que assiste aqui, que nunca foi testado o doping. Eu só expliquei até a primeira página, que é a hora do sorteio no esporte coletivo. A hora do sorteio, sorteou, é aquele cara, é o Diogo, é o número 13, vai lá, tô nele. Acabou o jogo, como é que é o protocolo? Explica, acho que dá pra explicar, né? Tipo, dá. Meio por cima, como é que é? Então, o oficial, ou algumas vezes um escolta... Escolta, tá vendo? Como é que não tem medo do cara? Ele chega de escolta. Em inglês é chaperone, né? Chaperone. Não sabia. Mas enfim, o cara vai lá, vai se apresentar, eu sou fulano de tal, sou oficial, eu sou escolta aqui da BCD ou enfim, da organização que seja, antidopagem.
Você foi selecionado para o controle de dopagem e tal coisa, aí vai fala todos os direitos e deveres do atleta naquele momento, vai pedir, fala, quero que você venha comigo, você precisa trazer um documento com foto e tal coisa, você tem que estar no meu campo de visão a partir de agora, você tem direito a levar um representante, você tem direito, de repente, a participar da premiação, conceder entrevista ou receber atendimento médico, enfim, tem todos uns deveres e direitos ali do atleta. Mas, enfim, pegou o atleta, levou lá para a estação. Na estação, como que funciona? Tem uma sala de espera, que normalmente vai ter lá água, vai ter líquidos. Tinha lenda do futebol que tinha cerveja, que os caras ficavam lá até... Não é lenda, não é lenda. É verdade isso aí? Verdade. Os caras ficavam até 3 horas, mas assim, os caras ficavam até 3 horas da manhã enchendo o caneco e tal, segurava o xixi. É antes da minha época e era muito engraçado, porque atualmente você chega e fala, pô, o cara fala, puta, não acredito, vou lá pro antidoping, não sei o que, tal coisa, tem um voo, ou queria ir pra casa, não sei o que. Falou que tinha cara do futebol, que quando o cara era chamado ali pro controle, o cara vibrava. O cara fala, puta, animal, vai lá, vocês vão tudo pra casa, eu vou lá beber na estação, não sei o que. Enchia o caneco. Aí chegou uma hora e falou, meu, não dá, não funciona mais. Vamos tirar esse negócio aqui, porque virando os olhos. Imagina, e o cara bêbado vai fazer xixi no tudo copinho, fora do negócio. Não dava certo. Mas enfim, o cara vai chegar, vai lá para a estação, tem a sala de espera, tem água para ele tomar, para se hidratar, porque normalmente tem um controle de dopagem de urina, né? Então a gente quer coletar essa urina do atleta, algumas vezes tem coleta de sangue, agora tem até uma outra passaporte, forma. não é? Tem a história do passaporte? Tem do passaporte, mas é de coleta de sangue, e agora tem um outro que é uma... Parece como se fosse um exame que o atleta faz muito, que é de lactato, que pega uma gotinha de sangue. É mesmo? Mas é muito, muito recente. Começou, se não me falha a memória, nos Jogos de Tóquio. Pô, que legal, facilita, rápido, agiliza. É um negócio, assim, tem os prós e os contras, né? Como qualquer coisa, mas é uma nova tecnologia que daqui a pouco legal. vai ser bastante usado. Mas enfim, normalmente de urina, principalmente, então vai ter água lá para o atleta se hidratar, e vão ter os oficiais para fazer a coleta. E aí como que funciona, né? Fala assim, ó, o atleta vai se hidratando, fala, ó, eu tô apertado e tal, consigo fazer xixi. Fala, beleza. Vai ter uma série de materiais lá, vai ter um monte de copinho, tudo lacrado e tal, coisa. Fala, ó, você vai escolher um desses copinhos, vai verificar se tá tudo certo, se tá tudo lacrado. O agente não coloca a mão de jeito nenhum no negócio, né? O agente não coloca a mão em nenhuma coisa, o escolta não coloca a mão em nada também. E tem até uma questão que a gente orienta os escoltas, né? Porque os escoltas ficam muito com os atletas quando é uma competição grande, quando é que tem atleta que vai virar e fala assim, ô fulano, me ajuda aí, você pode pegar uma água aí pra mim? Aí a gente vira pro escolta e fala, ó, você não é cabide de atleta, você não pode ficar ajudando atleta, não pode carregar. Você não tá pra servir o atleta. Você não tá pra servir, você tá pra escoltar. Você fica, tem a pranchetinha, segura a pranchetinha e fica lá. Fica lá, fala, puta, não posso pegar água pra você. Pô, mas por quê, né? Tipo, brasileiro é meio gentil, tipo, toma aí, meu, fica tranquilo. Por quê? Aí eu explico pros escoltas, né? Ó, porque o cara pode chegar e virar pra você não, de repente dá um resultado positivo, fala assim, então, eu acho que eu sei o que aconteceu. O escolta me deu água que tava batizada. Exatamente. O cara falou, eu pedi uma água pro escolta, o escolta chegou lá e escolheu uma água que não sei o quê, de repente o cara não gostava de mim, sei lá, é jogo de futebol. Era torcer pro time. Torce pro outro time, chegou e falou, deixa eu
passar uma água batizada aqui pro cara. Então, ó, vocês não encostem em nada, vocês não dão nada para atleta, vocês não fazem favor para atleta, vocês ficam lá. Os caras acham, tipo, pô, meu... Mas é assim, você tem que seguir porque não vai ser o atleta, mas vai ser o advogado do atleta, que vai chegar e vai procurar qualquer erro ali no procedimento para anular o caso, né? Sim. Então... Pegou o copinho lá, tá tudo lacrado, vê se tá tudo lacrado mesmo. Vê se tá tudo certo, vai no banheiro, e aí que eu falo pros atletas, falo assim, ó, aqui que é a parte chata do processo. Por quê? Porque o oficial vai ter que realmente ver você fazendo xixi no copinho. Mas não dá pra eu ficar de costas? Fala, não dá. E é onde rolam os constrangimentos pesados, porque tem gente que é tímido. Tem gente que trava. Que é tímido. Não, tem gente que trava. E normalmente são as primeiras vezes que faz e tal coisa, ou quando é menor de idade, porque a gente testa também menor de idade. Legal. Menor de idade, só que aí menor de idade tem uma questão, que aí precisa de uma terceira pessoa que vai olhar o oficial olhando o atleta. Então faz uma triangulação, é um negócio bem específico, mas até para atleta cego. Imagina, atleta que é totalmente cego. Entendi. Vai entrar o atleta totalmente cego com o oficial lá dentro. Precisa ter uma terceira pessoa. Precisa ter uma terceira pessoa para verificar se tá tudo certo. Então, assim, ó, agora você vai chegar, você vai lavar sua mão, e lavar sua mão só com água, sem sabão, é só com água, seca a mão, vai abrir o copinho, não coloca o dedo dentro do copinho, né? Deixa ele o mais estéril possível, vai fazer o xixi no copinho, tem uma quantidade mínima que a gente precisa para o laboratório conseguir analisar, né? No caso, 90 ml, mas a gente fala, ó, enche o copinho aí. Até porque depois lá se perder alguma coisa. Terminou, tem uma tampa que também tá num compartimento separado, vai fechar. Isso do equipamento que a gente usa da BCD, né? Que é da Berlinger, que é a empresa suíça, mas tem outras fabricantes também. Estou dando o exemplo dessa que a gente mais utiliza. Fechou, vai voltar lá para a sala de procedimento, né? Então tem a sala de espera, uma sala de procedimento e os sanitários, e os banheiros. Você segurando a sua urina. O atleta segurando a urina o tempo todo. Aí vai ter, igual tinha dos copinhos, vão ter vários kits, várias caixinhas. E aí dentro dessas caixinhas tem 2 frascos. O frasco A e o frasco B, que é a prova e a contraprova. E aí ele vai pegar essa urina, o atleta continua sendo atleta, vai pegar, vai despejar um pouco da urina num dos frascos, um pouco da urina no outro frasco, vai lacrar. E a tampa bem interessante, porque tem com uma máquina abre, de metal, assim, de metal, vidro com metal, então vai virando e você vai e aí até a gente vira e fala, ó, tenta abrir. A atleta pode ser um cara muito forte, fala, tenta abrir. O cara não consegue, fala, então beleza. É porque é só pro laboratório conseguir abrir mesmo. Fala, pô, legal. Porque daí o atleta fica seguro. Fala, ó, o negócio tá lacrado. Ninguém vai conseguir abrir esse negócio. E a ideia é essa. E aí, beleza, fechou, vai colocar lá no saquinho, coloca dentro da caixinha de novo. E aí a gente vai anotando diversas coisas. E aí vai fazendo pergunta pro atleta, vai perguntando informações pessoais. Falar nome, data de nascimento, endereço, e-mail, telefone, tal coisa, nome do médico, nome do treinador, enfim. E aí depois as informações da análise mesmo, né? Cada kit, né? Cada caixinha dessa tem um número específico. Não tem uma história de testar também a densidade? Não é densidade. Tem a densidade, a densidade, né? Então, porque às vezes está muito desidratado. Isso, então o atleta chegou, lacrou tudo, tá tudo fechado, a gente vai pegar uma gotinhas assim, vai pegar um aparelho, chama refratômetro, vai colocar lá as gotinhas em cima do refratômetro. No caso agora a gente já usa um refratômetro digital, mas antes era um analógico que a gente pegava, parecia aqueles... Isso aí acho que eu testei que era com isso aí, cara. Pode ser. E aí pega e coloca parece aqueles... Microscópio. Caleidoscópio, sei lá. Isso mesmo.
E aí coloca umas gotinhas lá, vai olhar e aí vai medir a densidade, né? A concentração da urina. Então, se a urina tá muito diluída, então imagina, o laboratório vai querer analisar aquele xixi, né? Se tiver muito diluído, se o negócio tiver tipo água, o laboratório não consegue analisar nada. Então tem que ter uma concentração, uma densidade mínima. Mas como é que procede? Aí não tem, o que que faz? Então, aí não tem, o que acontece? Aí o atleta vai ter que chegar e fazer de novo. Até dar uma urina com uma concentração suficiente. E aí que vai, vara à noite, vara à madrugada. Então, algumas vezes, eu já tive caso de, sei lá, uns 4, 5, 6 amostras, mas eu já vi história de o cara fazer 11. Nossa senhora. Porque o cara tomava muita água e toma e sai diluído. Só ia saindo diluído, e o cara chegava uma hora que já não tinha mais xixi, enfim. Mas no final deu certo, tal coisa. Enfim, aí a gente parou lá no preenchimento, tá preenchendo lá. A gente preenche, né, o número da amostra, quem testemunhou, a densidade, né, a concentração da urina, e aí depois a gente pergunta, fala assim, o que você utilizou, né, me fala tudo que você ingeriu nos últimos 7 dias. E aí fala tudo, medicamento e suplemento. Aí o cara fala, medicamento, Neosaldina. Aí já, porra, não dá esse mote. Só que assim, a gente, como oficial, a gente não pode falar, puta, não faz isso. Por isso que eu falo, cara, os caras vocês são... Por isso que eu perguntei do treinamento, porque vocês são muito, tipo... Parece que é um robô mesmo, tá? Não sei o que. Tá. Não, agora vai. Até porque não compete a gente a chegar e falar assim, julgar e... Fala assim, puta, você usou testosterona mesmo? Nossa, mas que cabaço. Nossa, cara, você se fudeu, meu. Se fudeu, ó, já era. Não dá, já né, era. Você... Então, e já aconteceu de atleta virar e, por exemplo, maconha. THC é proibido em competição. Fora de competição, não. Mas em competição a partir de um certo limite. E tem atleta que a gente foi testar e o cara falou, puta, vai dar ruim, porque, fumei monte. O cara já abriu o jogo, já abriu o jogo. Porque o cara fala, puta, fumei monte ontem à noite, acho que, vai dar ruim. Eu acho que eu não vou testar. Acho que eu vou me recusar. Era outra pergunta que eu ia falar. Mas eu ia fazer essa pergunta lá quando o cara, tipo, eu fui sorteado lá e vem hoje e falei, não vou fazer. Sim. O cara tem total direito de se recusar. É igual o bafômetro. Assim, não, você tem total direito de não fazer. Agora... Qual que é a consequência? A consequência é a seguinte. Se o cara chegar e se recusar, é praticamente, é o atestado que tá dopado. Tá dopado é forte, né, cara? E aí fica a marca, enfim, essas coisas. E é muito pior, porque eu falo, mas por que você se recusou? Não tem motivo, né? Se o cara não fez nada ilícito. Então, e aí a gente tem que chegar pro atleta, mas sempre fica a critério do atleta. Fala assim, se você se recusar... Você tem que explicar pra ele o que acontece. Muito provavelmente vai acontecer isso, vai para julgamento, enfim, tem grande chance, tal coisa. Se você testar e o laboratório, talvez não apareça isso daí no... O que você tá achando que... Você tá achando que você fumou um monte, tal coisa, talvez não apareça nada, ou talvez apareça uma quantidade que seja menor do que o limite. Só que fica a seu critério. Tipo, você não pode chegar e falar assim, se fosse eu... Você não pode, eu ia falar isso, você já convenceu, mas não pode. Você não pode convencer, você tem que falar, você tem que mostrar, tipo, dados. Falar, se for isso, provavelmente vai acontecer isso. Se for isso, tem chance de... Mas é você que decide. Entendi. Você tem total de liberdade de falar, não quero. Tudo bem, a gente vai fazer tem um formulário específico de recusa e tal coisa e... Entendi. E aí eu pulei pra frente, mas só pra fechar a história do procedimento. E aí lacrou tudo, as 2 amostras, colocou lá, colocou o que você toma e não tomou, tomou e tomou. Que você coloca, o que você nos toma, últimos 7 né? dias, nos últimos 7 dias. Assina
Aí a gente até pergunta se o atleta autoriza que a amostra dele seja utilizada para pesquisa científica de forma anônima. Então, é muito interessante porque aquela amostra, o laboratório não sabe que aquela amostra, por exemplo, é do Diogo. Aquela amostra é o número tal. Não sabe, não consegue correlacionar, até por questão de privacidade. Tipo, imagina se a mesma coisa, né? Igual o escolta aqui da água. Tem um cara lá do laboratório que não gosta de um atleta X. Aí, soltei na imprensa aqui e caiu. Então, caiu. Então, o laboratório não sabe. Ele não sabe que aquela amostra é de um atleta tal. Só tem o número. E no formulário que o atleta fica, porque no final a gente chega, preenche, se aceita que essa amostra seja utilizada para pesquisa científica de forma anônima, né? Depois que é analisado, tal coisa. O atleta vê, confere quem que participou, né? O oficial, se tinha um representante, tal coisa. O atleta vê, a gente confere tudo com o atleta. O oficial assina. E aí, depois de tudo, o atleta assina. O atleta assinou, acabou. A gente não consegue, a gente não pode colocar mais um pontinho ali no formulário, por quê? O atleta leu, em teoria, o atleta deveria ter lido. Ele assinou. Ele assinou que tá tudo certo. Você, logicamente, não pode escrever qualquer coisa depois, né? Uhum. Você vai chegar, vai destacar. Agora, na verdade, tá começando até um esquema de teste paperless. Então, você leva um tablet e tal coisa, não tem mais formulário. Envia no e-mail? Envia por e-mail, Mas, enfim, ainda tem muito do papel. Então, pega uma via, vai para ABCD, uma via fica com o atleta, 2 vias, ou dependendo se é sangue, urina, enfim, 2 vias vão para o laboratório, e aí a gente mostra para o atleta, fala, via do laboratório, tá vendo? Não aparece nenhuma informação sua, só aparece o número, a etiqueta lá tudo que é pertinente para análise. Uhum. E, enfim, aí tem mais uma outra via que é só da notificação, é do atleta também. E aí... O atleta tá liberado. Tchau e benção. Tchau e benção. A gente oficial pega essas amostras ou essa amostra, tem os relatórios de oficial, enfim, uma coisa mais burocrática, vai fazer um outro formulário que é de cadeia de custódia, que não é tão simples assim. Mas assim, para que é esse cadeia de custódia? Para saber todos os passos que aquela amostra fez até chegar no laboratório. Então, quem recebeu essa amostra, por exemplo, no caso, né, o laboratório aqui no Brasil fica que é o LBCD, fica no Rio de Janeiro, fica no Instituto de Química lá da UFRJ. Quem não é do Rio, normalmente manda as amostras pelos correios. E aí, no meu caso, né, eu sou de São Paulo, eu mando as amostras pelos correios, então eu pego, escrevo, tal, entreguei nos correios, na data tal, no horário tal, código de rastreamento é tal, entreguei para a pessoa nome tal, pego esse formulário, coloco ali junto para o laboratório, uma outra via vai para BCD, e aí teoricamente acabou o meu trabalho, né, como oficial. Aí começa o trabalho do laboratório quando a amostra chega lá. Que enfim, hoje tá bem agilizado, não? Tá bem agilizado, mas tem muito atleta que chega e me pergunta, fala, pô, em quanto tempo que sai o resultado? Aí eu falo, olha, é o seguinte, assim, depende um pouco da demanda do laboratório e tal coisa. Normalmente demorava, pelo menos, não sei exatamente agora, mas demorava de 2 a 3 semanas, né? Até chegar lá e tal. Eles fazem todas as análises, não sei o quê. Só que assim, se você não ficar sabendo, é porque deu tudo certo. Ótimo. Se você souber, é porque, meu amigo. Porque o laboratório não vai chegar e mandar... Aprovado. Vai mandar o reprovado. Se tiver reprovado... Fica uma lista no site, não fica? Tem uma lista no site,
uma lista com... Tem lá até umas siglas definitivas lá. Isso. E os provisórios. Isso. Então tem atleta que tá na lista de atletas suspensos, né? Definitivo, e aí tem o prazo até, né? Sei lá. Puta, velho, isso é muito triste, E cara. tem os provisórios que ainda tá no processo de julgamento. Isso é muito triste, cara. Porque, pô, às vezes, sei lá, acho que pode acontecer, você que tem muito mais experiência do que eu pra falar isso. Mas de repente o cara nem agiu de má fé, entendeu? Sim. Às vezes, porra, aconteceu alguma coisa no meio do caminho, ou não é. Não sei, cara, tem alguns esportes muito específicos, a gente conhece muito o caso do Lance Armstrong, né, que ficou mundialmente conhecido, Ben Johnson, são alguns esportes específicos de potência, força, que realmente ali a dopagem, ela vai fazer... Tem uns esportes, tipo o meu, handball, cara, que assim, vai realmente mudar na performance do cara, um esporte muito aberto, sabe? É muita coisa que... Então, assim, a história do... Eu acho que o crime não compensa em nenhuma esfera. Mas tem uns que compensa muito menos. Muito menos, Tipo, você não vai ter, você só tem a perder. É um risco que você corre de acontecer. E hoje, cada vez mais, a dopagem, apesar de eu já ter ouvido de pessoas da própria UADA falando, a dopagem tá sempre, a antidopagem tá sempre correndo atrás da dopagem. Os caras cada vez mais criam tecnologias, né, métodos, maneiras de se burlar a antidopagem. A antidopagem fica correndo atrás. Mas eu acho que hoje cada vez mais próximo também. Tem a questão que até eu ouvi num dos episódios, né, que vocês começaram a falar da dopagem no CrossFit. Ah, a galera do CrossFit. Tem um pouco isso, né? E aí a antidopagem começa a tentar fechar o cerco de alguma forma. A questão do passaporte biológico... Era uma pergunta que eu te fiz sobre o passaporte. Então, passaporte biológico é uma que até você comentou, né? É uma forma muito interessante de tentar fechar esse cerco, porque numa análise normal, tipo, a gente vai chegar e vai testar o atleta para urina e tal coisa, e o laboratório vai chegar e vai analisar, muitas vezes é uma análise pontual. E é o momento, né? Naquele momento. E assim, algumas vezes, para dar um resultado positivo, o atleta usou numa certa hora e, tipo, à noite, a gente testou o atleta no dia seguinte de manhã, então ainda estava no sistema, porque tem coisa que sai muito rápido. Tem coisa que sai muito rápido. Só que esse tipo de approach, né? Explica o que é o passaporte biológico. Então, o passaporte biológico... Ele é basicamente na coleta de sangue, né? Até tem um passaporte passaporte na análise de urina, mas basicamente na análise de exame hematológico, que ele vai pegar e vai fazer uma análise longitudinal, ou seja, ele vai pegar, por exemplo, todos os seus parâmetros, tá? Todos os seus níveis hormonais daquele momento. Aí o que a gente vai chegar? Vai fazer um teste num outro momento. E aí vai colocar nesse seu perfil. Aí vai chegar num terceiro momento. E aí vai colocar nesse seu perfil. Vai vendo o desenho disso. E aí o que acontece? Começa a ver que, de repente, normalmente, né, o atleta tem um perfil que se mantém ou tem algumas poucas variações e tal coisa. Só que algumas vezes começa a se ver mais variações. Aparece um pico. E aí o que acontece? Aí a gente chega, né? A gente fala mas eu não faço parte dessa análise, mas você consegue determinar que o atleta usou alguma coisa, você não sabe o que, mas você sabe que usou. Isso muitas vezes já basta. Entendi. Então, imagina, você como pessoa que quer burlar o sistema, você, num tipo de análise dessa, né, de perfil, ou você tem que se dopar o tempo todo para continuar mantendo aquele perfil super alto ou super baixo. O que é inimaginável. O cara vai se ferrar em algum momento. Alguma coisa vai dar ruim. Ou alguma hora ele vai parar de usar, e se
E vai acusar. E vai acusar lá, que postagem. vai falar, não, normalmente o cara tem um nível de testosterona aqui, Tá no chão agora, no cara. momento tá aqui, aí no outro momento tá aqui, e aí fala, não, mas peraí. Tem boi na linha Ou ao aí. contrário, tem boi na linha. Então, é muito interessante, porque você começa a cercar, e aí não tem muito, fala, putz, quando que o cara usou, o que ele usou? Fala, não, a gente faz uma Tá aqui, meu análise amigo. longitudinal, né, pelo tempo, O e não futebol, pontual. o futebol tem usado muito isso, né? O É. handball, a gente fez... Eu tenho uma primeira amostra de passaporte biológico, mas a gente fez no Mundial do Catar em 2015, que foi um Mundial que jorrou dinheiro pra tudo que era lado, né? Porque Foi um muito absurdo. caro, muito caro. E aí, eu fiz, acho que eu e mais 3, a gente foi sorteado, foi pro sorteio, e aí fez o passaporte biológico com uma primeira amostra, mas nunca mais fiz, e imagino que não vá fazer até o final da carreira, mesmo porque tô perto do fim. Então, mas é uma maneira que realmente o controle de dopagem, ele tenta cercar, né? Como você falou, de alguma maneira, o doping. Cara, e aí eu acho que pra gente já encaminhar pro final, eu queria falar de um assunto que você trabalhando na BCD, né, durante vários anos, conhecendo o sistema. Cara, como que a Rússia foi capaz de fazer aquilo? Não tinha como fazer aquilo se não fosse, tipo, a máquina inteira. Estatal. A máquina inteira. Não existia como, porque eu imagino que se a BCD, de repente, vai responder ao governo federal. Não sei, é isso? A ABCD faz parte do governo federal. Então, Na verdade, a ABCD depende do país, né? Eu falo agência, né? Mas, enfim, a ABCD não é uma agência, porque a agência, no aspecto governamental, é um outro nível. Mas, enfim, como se fosse uma agência antidopagem, cada país tem uma forma. Então, por exemplo, Brasil, Portugal, deixa eu pensar mais uma de exemplo, mas elas fazem parte do governo. Então, por exemplo, quando a ABCD foi criada, ela era parte, ela era uma secretaria do Ministério do Esporte. entendi. É que agora não existe mais Ministério do Esporte, Ministério da Cidadania e Secretaria Especial do Esporte, né? Mas faz parte do governo. Nos Estados Unidos, é a USADA. É totalmente independente. Ela não faz parte do governo, não faz parte de uma confederação, não faz parte do Comitê Olímpico Americano, é independente. Recebe financiamentos, tal, de um lado e de outro, mas é independente. Mas é isso. Todo mundo sabe que a Rússia foi suspensa dos jogos, enfim, competiu por uma bandeira. Você consegue explicar como é que era o esquema da Rússia? Você tá por dentro? Pode, não pode falar? Você sabe? Tem um documentário. Tem um documentário. O Ícaro. O Ícaro, que é justamente sobre isso. Foi um negócio meio de outro planeta, né? Que se vocês tiverem a oportunidade, né, de assistir, é um negócio que você olha e fala assim, não, isso aqui não é um documentário, isso aqui é um filme mesmo. Tipo, é ficção. Parece que é mentira. Parece que é ficção, mas não é. O cara pegava e... Os caras tinham uma parede falsa, tinha uns papos de parede falsa. Parede falsa, e conseguiam burlar esse frasco, que teoricamente era inviolável, era violado. E aí até a empresa, ela teve que reformular esses frascos, porque descobriram que tinha um jeito de abrir o frasco que não fosse através do mecanismo que o laboratório deveria ser detentor exclusivo. E então eles começavam, e aí pegava a urina, trocava a urina, mas era um negócio, era estatal mesmo, era um negócio... Vamos resolver nosso problema aqui não vai ter doping, aqui os caras vão fazer, mas a gente dá um jeito de... Do Lance Armstrong, a história é muito legal. Do Lance Armstrong é muito legal. Não sei se dá tempo. Dá, claro que dá. A gente tem o tempo que quiser aqui. Mas o cara era muito engenhoso, né? O Lance Armstrong era. O cara era engenheiro. Antes de ser ciclista, ele era engenheiro. Não, ele tem um livro, né? Que aí é... Tem um documentário também. Tem um documentário, mas tem um livro, não é dele, mas é de um cara que fazia parte da equipe dele. Fazia parte da equipe dele. Um cara chama... The Secret Race, acho que em português é a Corrida Secreta. E aí é o Tyler Hamilton, que o cara foi medalhista olímpico em Atenas, eu acho.
Só que tiraram a medalha dele depois. E assim, ele fala no livro como funcionava. Ele como ali, integrante da equipe e tal, é coisa, ele falou assim, ó, o cara virava o Lance Armstrong, o cara não era nenhuma flor que se cheirasse ali, o cara era Tinha transfusão foda. de sangue, não tinha? Tinha uns... Eles faziam um esquema de transfusão de sangue, isso era... No caminhão, assim, né? Era um negócio bizarro, porque assim, imagina, o cara, o ciclista, o cara tem que fazer lá o Tour de France, ele vai fazer 21 dias Não, pedalando, tipo, é um surreal, negócio... é absurdo. É surreal. E aí, eles falam assim, não, a gente vai usar umas coisas, tal coisa, mas, puta, tem um esquema que chama de transfusão de sangue. Fala, meu, como funciona isso? Você vai pegar o sangue de alguém e colocar em mim? Não. A gente tem um médico que o cara vai coordenar tudo, vai supervisionar e tal coisa, que a gente vai fazer o seguinte. Vem cá, a gente vai tirar meio litro de sangue. Meio litro de sangue, tipo, você vai doar sangue, Você meio tira litro meio de litro. sangue. É isso daí. Você vai tirar meio litro de sangue, segue a vida. Segue a vida, tal, o corpo começa a fazer de novo o número de hemácias, hemoglobina e tal e coisa. E aí, dá um tempo, o que a gente faz? A gente para de novo, você vem aqui, a gente vai agora tirar 2 bolsas de sangue. Então vai tirar 1 litro de sangue, né? 2 de meio litro. Só que você não vai poder ficar sem Sem essa quantidade de 1 sangue. litro, né? Sim, Você vai sim. tirar 1 litro. Aí o que a gente pega? A gente pega aquele seu meio litro antigo E devolve. e devolve. Então você continua como se fosse um Meio déficit litro, de é. meio litro. Dá mais um tempinho, faz esse esquema de novo. Fica fazendo rodízio. A gente tira 1,5 litro e põe 1 litro. Tira 2 litros, põe 1,5 litro. Aí chegou uma hora que o cara se reestrutura lá. Era sempre meio litro, né, de déficit, né, no corpo dele. Só que começa a estocar uma quantidade de sangue. Ali eles deixavam tudo refrigerado, bonitinho, médico Um puta acompanhando, esquemão, é. puta esquema. E aí o que acontecia? Chegava no Tour de France, em alguns momentos da etapa, eles pegavam, entravam lá num trailer, que aí ninguém ia invadir o trailer, pegava ali no trailer, falava, ó, injeta aí meio litro de sangue. É o seu mesmo, é o seu sangue. Não vai aparecer DNA de outra pessoa, tal coisa, não. É o seu sangue. Dá mais alguns dias de etapa, toma mais meio litro de sangue. A quantidade de hemácia que tem no corpo do atleta... Ela é muito maior. Muito maior. O cara consegue carregar uma quantidade de oxigênio muito maior e consegue pedalar por muito mais tempo, muito mais forte. E aí acabava a prova, assim, pô, meu, os caras ganham tudo. O Lance Armstrong é um cara absurdo. Sim. Assim, ele era um absurdo. Mas com plus. Mas com um plus a mais ali. É. E aí o cara conta a história e fala assim, ó, ele chegava, o Lance Armstrong chegava pros caras da equipe e falava assim, ó, é o seguinte, vocês têm que fazer esse esquema aqui. Quem chegasse e falar, não quero, fala, então tá bom, então você tá fora da equipe. Então, o cara, assim... O cara foi... E aí virava, tem a entrevista dele na Oprah Winfrey, né? Sim, é famosa. E aí ela vira pra ele e fala assim, mas você fez esse negócio e tal, não sei o quê, você não se sente mal, você não se sente culpado, né? Você não acha que é errado? Aí ele vira e fala, não. Aí ela vira e fala assim, mas por que não? Aí ele fala assim, não, é o seguinte, se eu não usasse, eu tava em desvantagem, porque todo mundo tava usando. Então, é muito doido, porque aí a mentalidade do cara é distorcida, é né? distorcido. A realidade do cara é distorcida. O cara fala assim, não, se eu não usasse, eu que ia me ferrar. Não, é distorcido, é completamente... Assim, é uma coisa que eu acho que vem muito... O ciclismo é um esporte olímpico, eu sou de um esporte olímpico, e eu acho que é muito claro quando você começa a viver o alto rendimento, essa questão do olimpismo. É por isso que, às vezes, já conversei com algumas pessoas do CrossFit, não só aqui, mas em outros lugares, que às vezes
muitos são a favor do doping, também que a gente recentemente teve um escândalo aí absurdo de brasileiros sendo pegos em exames antidoping antes do CrossFit Games, né? Que é o Mundial. Copa Sur. Exatamente nessa. E aí fica muito isso, sabe? Porque tem a questão do olimpismo, né? Da busca. E o CrossFit ainda é um esporte que... Porra, é a busca do cara que é mais forte, mais rápido, mais tudo, mais, né? Que é o Rambo do negócio. Eu faço parte do Comitê Antidopagem da Federação Internacional de Functional Fitness. Porque CrossFit não é um esporte, CrossFit é uma marca, né? Mas o Functional Fitness o CrossFit. É o esporte. É o esporte. E o CrossFit, teoricamente, está dentro. Você faz parte dessa... Eu faço parte da comissão antidopagem da Federação Internacional. E o que eles querem, na verdade, é que é ter esse reconhecimento para um dia se tornar um esporte olímpico. É justamente a meta. Então a mentalidade tem que, né, vamos zerar o drive para entender que é a história do olimpismo, né, da competição. Cara, eu tenho 1 milhão de coisas para falar com você aqui, a gente vai estourar, eu tenho uma paciência, eu vou falar mais um negócio aqui. Tem uns papos de NFL e NBA, eles têm um período que não são testados, é boato isso aí. Então, antigamente, eles não eram testados de uma vez. Era, assim, é igual... Vamos testar só para como dizer. Se fosse o CrossFit, tipo, NFL é uma marca, NBA é uma marca. Meu esporte, minhas regras. Meu esporte, minhas regras, e é assim. E até na NBA, né, os caras do basquete chegavam e falavam, só vou ser testado quando eu for para a seleção dos Estados Unidos. Logo, ou quando seleção não sei o quê. Então, logo, let's go. Tá. Beleza. Chegou e aí beisebol também. Tinha muito. Major League Baseball, é a mesma coisa. Aí chegou uma hora e falei, não, vamos parar com essa palhaçada, né? Aí começaram a contratar umas empresas particulares, né? O CrossFit contrata uma empresa, a CrossFit não contrata a usada, né? Não é agência americana, contrata uma empresa específica, particular, que vai fazer nos campeonatos e tal. E aí tem algumas pessoas aqui no Brasil que trabalham para essa empresa e aí fazem, por exemplo, fizeram na Copa Sur, né? Sim. Não foi a ABCD que fez. Tá. Até porque a CrossFit, primeiro, que não é um esporte, né? É uma marca. E segundo, que não é uma modalidade olímpica ou enfim, próxima. Tô tentando se aproximar, mas assim, a ABCD vai basicamente testar muito mais modalidades olímpicas, paralímpicas, até porque é o dinheiro... É caro. E outra coisa, é o dinheiro do povo. Tipo, todo mundo que tá pagando por isso, né? Entendi. É o imposto, né? É o governo que tá bancando isso daí, então... Fala assim, mas quem tá bancando? É a gente. Todo mundo tá bancando esses controles... Então, vai chegar, não, eu vou fazer um campeonatozinho aí, o ABCD, vocês não querem fazer um controle de antidopagem aqui? Não. Não é assim. Não é assim que funciona, né? Vem aqui, testar aqui até modalidade, sei lá, corrida de rua. Tem uma corrida aqui, uma corrida de rua amadora. Contratam e tal aí, coisa. que, assim, igual vocês querem? Faz, contrata. Vocês pagam aí, não tem problema nenhum. Então esses esportes como o NBA, NFL, então é mais recente aí o controle mais rigoroso de controle de dopagem. Mas começou. Entendi, porque eu acho que não faz muito sentido, ainda mais com a abertura, tipo, né, não recentemente, já vem um tempo aí, a questão da globalização que se fala, antigamente ficava lá no cantinho dos caras, era o espetáculo que de vez em quando chegava alguma coisa aqui, de vez em quando tinha uma TV que transmitia, mas hoje acho que tá tudo muito, né, então fica tudo muito mais claro, notícias correm, né, o cara, hoje é noticiado que sai lá o resultado do doping no cara, já correu o mundo inteiro, a vida do cara já é virada de cabeça para baixo. É tudo muito rápido. Então, assim, eu acho que o esporte cada vez mais vem se cercando dessas coisas, da ajuda da antidopagem, para que cada vez seja um esporte limpo, né? A história do olimpismo, que é um negócio que eu acho que que todo atleta que
é de esporte olímpico, ou mesmo os não olímpicos, mas que luta pela igualdade de disputa, cara, se você nasceu com 2,25 m, 180 kg de massa muscular, parabéns pra você, é a sua natureza, você é melhor que eu, vamos aceitar, não vamos dopar pra tentar chegar em você. Então, assim, eu acho que esse acho que é o recado que a antidopagem tenta dar, né, que é o esporte limpo. Você nasceu para esse esporte, você pratica esse esporte, você treina. Se você nasceu, né, com, isso que nem eu falei, 1,99 m, 120 kg de músculo, parabéns. Quem não é, lute, mas lute de maneira aberta, de maneira limpa. Rafa, cara, gostei demais, curti demais o papo, espero que você tenha gostado. Não, muito legal. Pô, a gente tava falando lá fora aqui, pô, mas não é entrevista, né? Pô, acho que você super entendeu o que é isso aqui, né? Não, de trocar ideia, de trocar experiência mesmo. Pô, obrigado, espero que você tenha gostado. Quem quiser seu contato, quiser saber mais, tem onde te achar, rede social, alguma coisa? Tem rede social, basicamente Instagram. Coloca lá, Instagram, Rafael Pinsky. R Pinsky. R Pinsky? Porque no LinkedIn Pinsky. tá Rafael Pinsky, que eu te achei no LinkedIn. Isso, no LinkedIn, mas LinkedIn pode ser LinkedIn, Instagram mais... 40 mais LinkedIn e galera mais jovem. Mas eu deixo aqui na descrição. Mas só o Pinsky que vai ver na descrição como se escreve lá pra não errar. P-I-N-S-K-I. Isso. Boa, isso não é difícil não, é fácil. Obrigado, espero que você tenha gostado de verdade, cara. Foi muito bom. Muito obrigado. Valeu, sucesso aí pra você nas suas empreitadas aí, que eu sei que não é só na agência, não é só como agente de dopagem. Então, muito sucesso pra você, cara. Obrigado. Valeu. E pra você que curtiu mais esse episódio do Pod Esporte, não esquece de se inscrever nos nossos canais. Pô, papo legal demais, cara. Até mudei aqui o fechamento. Pô, foi massa demais. Mas pra você que gosta do Pod Esporte, não esquece de se inscrever nos nossos canais, tanto no YouTube, Spotify, Olá Podcast, Deezer, tudo que você achar aí, Instagram, estamos em tudo que é lugar. Não esquece de deixar seus comentários, suas curtidas, que isso é muito importante pra gente, tá bom? Um abraço, até o próximo episódio, valeu, fui!